Fala investidores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Dentro Invest e hoje iremos comentar sobre os resultados do Banco Itaú do segundo trimestre de 2021. E são ações que eu tenho em carteira há bastante tempo aqui com o ITUB3. Antes de começar o vídeo, já peço a sua inscrição aqui no canal para acompanhar todos os vídeos diários que eu posto. Então bora lá comentar sobre os resultados do Banco Itaú. Surpreendeu um pouco no quesito resultados, mas já era a tendência quando observamos aí para o Banco Santander e também com bancos aí no exterior. Percebendo o seguinte, vamos aqui olhar o segundo TRI de 21 versus o segundo TRI de 20. Produto bancário cresceu 9,3%. A companhia aqui destaca a margem financeira gerencial, que podemos simplificar aqui dizendo que são os juros cobrados pelos empréstimos concedidos e os juros pagos pelo banco para quem ele captou. Então o banco capta, principalmente com seus clientes, a taxa aí quem coloca na poupança, CDI, empresta lá por 8, 10, 15% ou até mais do que isso para a pessoa física. Consequentemente, ele tem esse spread e chamam de margem financeira. Também temos a receita de prestação de serviços, cresceram quase 19%, também bem similar ao Banco Santander, e a receita de operações de seguros bem flat com crescimento de apenas 0,4%. Então já estamos observando que essa parte de seguros tem sofrido um pouco no aumento. E a companhia tem o custo de crédito, aqui principalmente com despesas para provisões de liquidação duvidosa, mas perceba que os bancos não perdem. Tem aqui a recuperação de créditos baixados com prejuízo. Então essa dívida fica rolando e uma hora ou outra o cidadão paga essa dívida. Então após todas as contas, despesas, impostos, a companhia teve um resultado recorrente gerencial de 6,5 bilhões no trimestre, o que é um acréscimo de 55,6%. Que gera se esperar devido a essas provisões menores para a liquidação de crédito duvidosa. Caíram aqui de quase 7,6 bilhões para 4,8 bilhões. Então, o produto bancário cresceu, custo de crédito diminuiu, consequentemente é de se esperar que a última linha da companhia tenha crescido. Em particular, resultado recorrente gerencial, que a companhia chama aqui o lucro líquido, digamos, ajustado, onde ela exclui alguns itens não recorrentes. Porque, em geral, várias empresas, nesse segundo trimestre de 2021, estão tendo efeitos fiscais nos seus resultados, então teve itens extraordinários de 1 bilhão no trimestre para a companhia. Então, caso contrário, o lucro líquido foi de 7,6 bilhões no trimestre, o que é um crescimento muito substancial dos 3,4 bilhões de lucros auferidos no segundo trimestre de 2020. Então, a companhia mais do que dobrou o seu lucro líquido em relação a esse segundo trimestre de 2020. Uma das formas que os bancos mais ganham dinheiro aqui no Brasil são justamente com a sua carteira de crédito, via empréstimos. Então, temos aqui empréstimos, pessoa física, micro, pequenas e médias empresas e também grandes empresas, governo, vai depender da empresa. Aqui, olhando o crédito para pessoa física, um crescimento de 22,2% em relação ao mesmo trimestre anterior. Carteira de crédito para micro, pequenas e médias empresas, também um crescimento muito robusto de 23,4% e para grandes empresas apenas um crescimento de 10,6%. Então, olhando apenas para a carteira de crédito no Brasil, porque o Banco Itaú também atua na América Latina, houve um crescimento aqui na carteira de crédito apenas no Brasil de 17,4%. Aqui a companhia menciona com garantias financeiras prestadas e títulos privados. E mais além, olhando Brasil e América Latina, já que a companhia também é forte aqui no Chile e na Colômbia, então na carteira de crédito ao todo houve um crescimento aqui de 12% para 909 bilhões a carteira de crédito total do Banco Itaú. Então, bem robusto e conseguiu crescer em todas as suas linhas. Exceto aqui na América Latina, basicamente todos caíram, exceto Paraguai e Uruguai. Mas no Brasil, o Banco Itaú foi bem forte e principalmente na parte mais rentável do banco, já que boa parte do resultado do Banco Itaú é oriundo aqui do Brasil. Além do mais, um ponto que pode surpreender o mercado, a companhia revisitou as suas projeções de resultados para 2021, onde, no consolidado, estavam estimando aqui um crescimento da carteira de crédito total de 5,5 a 9,5. E o revisado estimam aqui de 8,5 para até 11,5% de crescimento. Margem financeira com clientes permanece, o custo do crédito diminuiu de 21,3 bi até 24 bi para entre 19 e 22 bi. Consequentemente, o que isso quer dizer aqui, não estou imaginando grandes provisões para devedores duvidosos. Dessa forma, com essa carteira de crédito total subindo bruscamente, custo de crédito diminuindo, principalmente em relação a essas projeções anteriores que a mesma divulgou, é esperado que a companhia reporte bons resultados já em 2021.
Porque com essas estimativas anteriores para todo o ano de 2021, segundo essas contas, o Banco Itaú iria lucrar perto de 23 a no máximo 26 bi. Onde no passado o Banco Itaú lucrava aqui 23, quase 25 bi e 27 bi. Então, para 2021, caso ele entregue essas estimativas, é esperado que o Banco Itaú supere esses 26, 27 bilhões de lucro líquido. Então, os bancos estão aí surpreendendo o mercado e, caso entregue isso, irão superar resultados de 2019. O mesmo está acontecendo no Banco Santander e, em breve, o Banco Bradesco e o Banco Brasil irão divulgar seus resultados. Porém, um ponto principal que os bancos têm sofrido bastante são justamente nessa parte de receitas de prestação de serviços e resultados de seguros. Então, é uma parte que os bancos estão sofrendo bastante, principalmente em serviços de conta corrente. O pessoal não quer ficar pagando 70, 100 reais apenas para manter uma conta corrente. Então já houve aqui um decréscimo semestral, primeiro semestre de 21 versus primeiro semestre de 20, de 4,9%. Cartões de crédito e débito, houve um crescimento de 7,5%. A administração de recursos caiu em 1,5%. Mas em outras partes aqui, a assessoria econômica financeira e corretagem cresceu bruscamente, 53,6%. Então, ao todo, receita de prestação de serviços cresceram 9,2%, muito positivo, mas estamos comparando com o primeiro semestre de 2020 e teve diversos impactos nos seus resultados. Mas ao todo, considerando também o resultado de seguros, a companhia cresceu 6,6%. Perceba que não é só a BB Seguridade, perceba que a parte de resultado de seguros também caiu em 8,1%. Então podemos esperar impactos de curto prazo nas seguradoras em geral. Mas para quem tem visão a longo prazo, acaba comprando barato essas empresas. E não à toa só na BB Seguridade, quando observamos também apenas a parte de seguros, previdência e capitalização, houve aqui um decréscimo no resultado de seguros, previdência e capitalização, e o resultado recorrente gerencial também houve uma queda muito brusca. Principalmente se comparar TRI versus TRI, um decréscimo aqui de 10,9% no resultado de seguros, previdência e capitalização. E por que isso se deu? Perceba que a maioria dos prêmios ganhos por produto são oriundos de seguros de vida e acidentes pessoais. E também a composição dos sinistros retidos no segundo TRI, também boa parte foi oriundo de vidas e acidentes pessoais. Consequentemente, sinistralidade subiu e não à toa que a rentabilidade caiu. Além do mais, um ponto que ajudou bastante os resultados do Banco Itaú, despesas não decorrentes de juros. Porque temos aqui despesas pessoal, administrativas, de provisões e operacionais. Pensamos aqui que as despesas totais, contando também a América Latina, de 12,5 bilhões, cresceu apenas 3,7%. Bem abaixo da inflação do período, aí em torno de 8%. Então, isso foi algo bem possível para a companhia, porque eles destacam aqui, se excluir a inflação do período, houve, entre aspas, um decréscimo de 5,4%. Consequentemente, isso retrata uma eficiência melhor do banco, mas a eficiência do Banco Itaú, no momento, não é tão boa em comparação ao Banco Santander e ao Banco Brasil. Dessa forma, comentamos brevemente sobre os resultados do Banco Itaú, uma prévia da Itaúsa. Itaú hoje indo bem, a Itaúsa consequentemente também irá bem. E basicamente, mais de 95% dos resultados da Itaúsa são oriundos do Banco Itaú. Então hoje o Banco Itaú, ITUB3, aos R$ 27,00, está bem próximo das máximas. Não acho que é uma ação barata, temos outras mais interessantes do setor. E aqui o meu preço teto é de R$ 26,13. Dividend yield deve aumentar um pouco em breve, porque historicamente o Banco Itaú anuncia grandes dividendos tanto em agosto, bem como em fevereiro. E quando observamos aqui a companhia, quase 13 vezes lucro, um pouco acima das médias, mas isso tende a diminuir, principalmente se o Banco Itaú continuar reportando esses bons resultados. Dividend yield hoje está baixo, mas historicamente nunca foi tão alto assim, na média em torno de 4%. PVP de 1,8 também está um pouco acima das suas médias, e principalmente quando comparamos em relação ao mercado, o Banco Itaú não está tão barato assim. Yield abaixo do setor, PL de quase 13 vezes, mas não está atualizado. PVP está aqui na média do setor, e a companhia hoje tem uma margem líquida próxima do setor e uma rentabilidade sobre o patrimônio líquido, um ROI acima do setor. Então, um bom banco que historicamente tem apresentado resultados consistentes e crescentes ao longo do tempo, teve esses impactos em 2020, da pandemia, altas provisões para devedores duvidosos, que, como estamos vendo, já estão sendo revertidas e também está ocorrendo recuperação de crédito. Histórico de dividendos sempre positivo, o banco sempre pagou. Em alguns anos, o payout foi um pouco mais elevado, consequentemente, o mesmo anunciou belíssimos dividendos, aqui acima de R$ 2,00 por ação. Então, caso o seu payout volte à normalidade, é provável que o Banco Itaú
retome seus pagamentos usuais, já que o Banco Itaú e a Itaúsa costumam pagar dividendos tanto em fevereiro, bem como em agosto de cada ano. Receba agosto de 2019, 78 centavos. Fevereiro de 2019, anunciaram aqui quase R$ 1,80 por ação, entre dividendos e JCP, além dos dividendos mensais, aqui de R$ 1,5 centavo por mês. Então comentamos brevemente sobre os resultados do Banco Itaú, uma prévia da Itaúsa. Então, caso o mesmo continue lucrando 7,5 bi, quase 8 bilhões de lucro por trimestre, pode alcançar até quase 30 bilhões de lucro líquido ainda em 2021. Consequentemente, caso o payout do Banco Itaú aumente, é esperado bons dividendos aí de mais de R$ 2,00 por ação. Aí dessa forma o Banco Itaú retoma seus pagamentos usuais de 6-7% de dividend yield. E cabe destacar também que haverá a cisão do Banco Itaú e da XP, então em breve nós, acionistas do Banco Itaú, iremos receber BDRs da XP. Consequentemente irá destravar valor para nós. Então não é à toa essa subida forte nas cotações nos últimos meses. Então comenta abaixo se você investe na Itaúsa ou no Banco Itaú. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu gostei e se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos diários sobre investimentos. Então até o próximo vídeo e forte abraço!